reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja sempre bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Nós iremos refletir sobre a liturgia da palavra desse 28º domingo do tempo comum no ano A. E nós iremos refletir sobre os textos que são propostos pela igreja a cada domingo. Vamos iniciar pelo evangelho de hoje, Mateus capítulo 22, versículo do 1 ao 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua eterna consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Então, esse rei que preparou a festa do casamento para o seu filho é Deus, Deus Pai, e que preparou a festa de casamento do seu filho, Jesus Cristo, com a igreja, com a única esposa de Cristo, a Igreja Santa Católica Apostólica Romana. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Quem são esses primeiros convidados que não quiseram ir à festa, ir ao banquete e às núpcias do Cordeiro? Os judeus, na sua grande maioria. Não generalizando aqui, não foram todos que não creram nele, mas uma grande maioria não creram em Jesus. Então, os primeiros que foram chamados ao banquete nupcial do Cordeiro foram os judeus. E diz o apóstolo João, já no prólogo do Evangelho de São João, no seu capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Portanto, para aqueles que creram nele, deu o poder de se tornarem filhos. Então, o rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete. Os bois, os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Então, mandou inúmeros convidados, ou seja, os patriarcas, os profetas, os reis, os juízes e tantos que foram enviados para anunciar a Israel as núpcias do Cordeiro, para anunciar aos judeus a festa nupcial de Cristo com a sua esposa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, ocupar-se com as coisas do mundo. Outros para os seus negócios, ocupar-se com as coisas seculares. Outros agarraram os empregados e mataram neles bateram neles e o mataram. Então veja, outros agarraram os empregados, bateram neles e mataram. Então, veja, aqui nos faz lembrar um pouco João Batista, por exemplo. João Batista que chega no deserto gritando: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E ali, as prostitutas, os pecadores, os publicanos se aproximaram de João Batista, acreditaram na pregação de João Batista e se converteram. E por isso Jesus disse
para os anciãos do povo, a quem Jesus dirige esta parábola, para os fariseus, Jesus disse: eis que as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino dos céus. Então Jesus direciona a parábola para os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, para o povo, aqueles que representavam o povo judeu, para aqueles que representavam Israel segundo a carne. Mas eles não creram em João. Eles não creram em João, e não crendo em João, por isso Jesus disse: Quem de vós será salvo se não acreditar naqueles que o meu Pai vos enviou? Jesus está dizendo aqui na parábola, dizendo: olha, foi enviado para vocês, que são os convidados, né, inúmeras pessoas. Mas vocês fizeram aquilo que a parábola do semeador diz. Alguns ouviram, até se alegraram, né? Mas veio a ave, né? Veio Satanás e tirou, né, da boca dele, do coração deles, a palavra, ou seja, a semente que caiu no meio do caminho. Outros que caíram em terra rasa por conta das pedras e caíram ali no terreno pedregoso, até nasceram, mas não puderam crescer. E Jesus explica que aqueles ali são os que não têm raiz em si mesmo, que ouviram a palavra, se alegraram, até desejaram, né, seguir Jesus, mas não tiveram raiz em si mesmo. Foram muitos, a grande maioria do povo de Israel. E Jesus diz: por isso morreram. Jesus diz que outras sementes caiu no meio dos espinhos. E Jesus ainda direciona essas palavras também para os anciões, para os fariseus, para os sumos sacerdotes, para os saduceus, dizendo: a semente que caiu em meio dos espinhos são aqueles que foram, né, cuidar dos seus negócios, que se preocuparam com as riquezas desse mundo, com os negócios desse mundo, e os negócios desse mundo os sufocou. Então essa primeira parte da parábola, do capítulo 22 de São Mateus, do versículo 1 ao versículo 6, Jesus direciona esta parte da parábola para o povo de Israel, para a Israel segundo a carne. E ele continua dizendo, versículo 7, o rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Então, muitos. Aqui nós podemos lembrar aqui, meus amados irmãos, da grande profecia de Jesus no capítulo 24 de São Mateus, quando Jesus fala que Jerusalém seria sitiada ali por volta do ano 70 e toda a cidade foi destruída, né? Então, versículo 7, o rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Então aqui nos faz lembrar a grande profecia de Jesus para o ano 70 da era cristã, aonde Jerusalém foi sitiada e foi totalmente destruída, e até o templo de Deus, né, foi derrubado. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Quais convidados? Israel segundo a carne. Não foram dignos. Por que não foram dignos? Aquilo que eu acabei de falar, não creram. Além de não crer em Jesus, mandaram matar Jesus e fizeram o que fizeram com ele. Portanto, versículo 9, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos que encontrardes. Então foi aí que o reino dos céus se abre para o mundo todo. Se abre para o mundo todo. Representado logo ali no nascimento de Jesus, quando os reis magos, né, ou seja, os reis de nações estrangeiras vieram para adorar o menino. Então ali já estava prefigurado que o reino dos céus não se limitaria somente ao território, somente a Israel segundo a carne, ou Israel territorial. Mas todos os povos,
todas as línguas, todas as raças, todas as nações. E isso é evidenciado quando a igreja nasce em Pentecostes. Nós podemos ver ali no primeiro discurso de Pentecostes, Pedro que fala a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Pedro dá aquele discurso dizendo, olha, o que vocês viram aqui se manifestar não é obra de bebedeira, como eles diziam que os apóstolos estavam embriagados porque falavam em outras línguas. Mas na verdade, ali nascia a igreja, ali na verdade se concretizava e acontecia o que Jesus havia dito aqui nesta parábola. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes, todos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, mas maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Então todas as raças, todas as nações vieram para a festa, para o grande banquete, para o banquete nupcial do Cordeiro de Deus. Versículo 11 do Evangelho de hoje. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Versículo 11 e 12. E para compreendermos o que Jesus quis dizer a respeito do traje de festa, nós podemos dar uma meditada, dar um pulo aqui e irmos até o Apocalipse de São João, no capítulo 19, versículo 7 até o versículo 9, que diz assim: Alegremo-nos e exultemos, demos glórias a Deus, porque estão para se realizar as núpcias do Cordeiro, e sua esposa, a igreja, já está pronta. Concederam-lhe vestir com linho puro, resplandecente. Então, Jesus, na parábola diz, versículo 11, quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje da festa. Qual é o traje da festa? Linho puro e resplandecente. E perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. E o que significa o traje de festa? O que significa estar vestido de acordo com o traje de festa? O que significa estar vestido com linho puro e resplandecente? Terceira parte do versículo 8 do capítulo 19 de Apocalipse. Pois o linho representa a conduta justa dos santos. A seguir, disse-me, escreve, felizes é aqueles que foram convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Portanto, meus amados irmãos, felizes somos nós, felizes somos todos nós que fomos convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Versículo 13. Então o rei disse aos que serviam, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, meus irmãos, nós podemos ver que aqui já cai por terra, mais uma vez, essa questão de dizer que nós somos salvos apenas e unicamente e somente pela fé. Porque nós podemos compreender aqui de maneira clara que aquele que não estava vestido adequadamente para a festa, ou seja, aquele que não usava o linho que representa a conduta justa dos santos, não pôde ficar na festa. Então, conduta se dá não somente com fé, mas com obra. Eu creio, e porque eu creio, eu manifesto a minha fé pelas minhas obras. Disse o apóstolo Tiago, no capítulo 2 da carta de São Tiago, capítulo 2, versículo... São Tiago, deixa eu encontrar, capítulo 2, versículo 24, se eu não estou enganado.
São Tiago, capítulo 2, carta aos Hebreus. São Tiago, capítulo 2, versículo 22. Já vês que a fé concorre para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. Então, já vês que a fé concorre para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. A fé aperfeiçoa a obra. Ou melhor, a obra aperfeiçoa a fé. E veja que a única expressão bíblica, o único lugar na Bíblia que fala não simplesmente pela fé ou não somente pela fé, está no versículo 24 da carta de São Tiago, do capítulo 2. Vês que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos compreender que o banquete nupcial do Cordeiro nos traz a meditar que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E esses escolhidos são aqueles que o apóstolo Paulo afirma na segunda leitura de hoje, dizendo, como disse aos Filipenses, dizendo também a nós: tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com a sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E somente assim nós podemos participar daquilo que foi pré-anunciado pelo profeta messiânico, o profeta Isaías, dizendo que o Senhor dos Exércitos dará neste monte, que monte? O monte da Jerusalém do Alto, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Por isso Jesus disse, meus amados irmãos, quando instituía a Eucaristia, por isso Jesus afirmava dizendo: eu não beberei mais desse cálice convosco, até que se cumpra o reino do meu Pai. Então lá no céu, lá na Jerusalém do Alto, lá onde todas as nações, povos e línguas formarão uma só Jerusalém, a Jerusalém chamada Igreja, lá o Senhor nos dará a graça de participarmos do banquete nupcial do Cordeiro de Deus. E somente lá nós iremos sentir a verdadeira alegria, e ali nós estaremos para sempre com Ele, para sempre com o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça, que Deus nos conceda a sua bênção, de sermos fiéis a Ele, por sua misericórdia, e sermos dignos de estarmos vestidos com linho puro, que é a justiça, que é a roupa de gala, a roupa da festa, para estarmos sentados com Ele no banquete. Por isso, lavemos e alvejemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Compartilha com teus irmãos a reflexão deste domingo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.